Sul e Central. E, por fim, eu queria fazer um agradecimento especial ao Paulo Costa, que gentilmente aceitou o convite da organização para substituir o André Lara Rezende. Paulo Costa ele é graduado por Yale, é também um estudante de PhD aqui em Harvard, e no mês que vem está lançando um livro sobre o chamado Aprendendo a Lidar com Dinheiro. Então, muita curiosidade para chegar logo. Com isso, eu queria agradecer a generosidade dos 3 palestrantes por estar presente nessa mesa e, já dar sequência, dando a palavra para o Otaviano Canuto começar suas considerações. A gente vai ter um tempo corrido, eu vou controlar bastante o tempo da mesa e depois abrir para uma sessão de perguntas da plateia. Por favor. Tá ligado. Tá ligado, né? Tá. Alô. Tá, obrigado. Antes de tudo, o meu agradecimento aos organizadores e meus parabéns. Eu participei o ano passado e esse ano, como no ano passado, excepcional a organização e uma capacidade realmente de produzir um conteúdo diversificado e chapô, meus parabéns. Deixa-me, nesses meus 15 minutos, tentar abordar o tema da relação entre a trajetória fiscal e as taxas de juros. Vejam que eu defini trajetória fiscal, não falei sustentabilidade ou insustentabilidade. E vou fazê-lo com uma perspectiva tentativamente mais ampla. Eu vou tentar abordar nos 15 minutos questões que são de natureza mais estrutural, ou seja, não entro no fla-flu de quem foi culpado e quem não foi culpado, o problema veio de fora, veio de dentro. Felizmente eu posso me refugiar tratando de questões mais estruturais, até porque se eu estiver correto, se a minha intuição estiver correta, os pontos que eu vou mencionar estão aí já há bastante tempo e independem e não variaram fortemente com os diversos governos que tivemos. Um segundo disclaimer também é que, evidentemente, eu falo aqui em tom pessoal e não nem no nome do Banco Mundial, nem no nome dos 9 países que me elegeram para o board. Pois bem, então, 3 pontos que eu vou abordar, vou mencionar. Um primeiro, óbvio, é uma constatação sobre as taxas de juros no Brasil como aquelas mais altas entre todas as economias emergentes. É importante partir desse elemento, porque no Brasil, como em outras partes do mundo emergente, e para não falar do caso das economias avançadas, houve uma queda significativa das taxas básicas de juros, das taxas neutras, das taxas naturais, como quiserem, nas últimas 2 décadas. No Brasil também. Mas o Brasil continua, e eu vou ilustrar aqui com alguns números, um campeão em relação a seus pares. O segundo ponto da minha fala vai tentar alinhavar algumas razões do porquê. Por que que as taxas de juros reais no Brasil são as mais altas no mundo emergente e qual é o papel, se há algum, da dinâmica fiscal, da trajetória fiscal brasileira como uma jabuticaba que explique esses juros mais elevados. E quando falo trajetória fiscal, é que a dinâmica fiscal tem influenciado a determinação da taxa de juros no Brasil, tanto em momentos de maior como de menor sustentabilidade. Não é apenas em momentos de dúvida quanto à sustentabilidade fiscal que a dinâmica fiscal, que a trajetória fiscal no Brasil vem influenciando a determinação da taxa de juros. E aí, por último, evidentemente, tentando responder a segunda parte do título, o que fazer, né? O que se está propondo ser feito, em que medida, digamos, terá efeito sobre os fatores que mencionei, tá certo? Pois bem, vamos lá. Por que que eu afirmo que as taxas de juros reais brasileiras são as mais altas entre as economias emergentes? Definindo taxa de juros natural ou neutra como aquela taxa de juros real a qual seus efeitos pelo lado da demanda agregada e dada uma trajetória subjacente no lado da oferta agregada
mantém uma inflação estável, no nosso caso, não estou falando aqui da curva temporal de juros, não estou falando aqui das diferenças nos juros de outras coisas que não sejam os títulos da dívida pública. Estou pensando aqui na Selic, já que, no caso, os juros básicos definidos pela política monetária acabam sendo associados também à própria dívida pública que é subjacente. Tenha em mente aqui o que eu digo sobre o nível elevado das taxas de juros reais no Brasil. Vale qualquer que seja a forma específica que se utilize para estimar, para mensurar a taxa de juros real. Se você pegar o 360 dias da curva a termo do mercado interbancário e dividir isso, ou deflacionar isso pela inflação esperada nos próximos 12 meses, essa é, digamos, uma medida mais consistente de juros a valer no futuro próximo, você encontra o Brasil como um outlier, assim como é o caso também se você pegar a Selic nominal e deflacionar pela taxa de inflação dos últimos 12 meses. Você procura e vai... E é impressionante, de fato. A taxa de juros real, a Selic, por exemplo, medida dessa forma, depósito interbancário deflacionada por inflação esperada, cai de algo em torno de 9,4% ao ano, digamos, a taxa estimada como a taxa neutra, para algo na faixa de 7,9% em 2005 a 2009 e a 3,7% de 2010 a 2015. Agora, quando você comparar isso com 2,1% da América Latina como um todo, ou de 1,3% das economias emergentes, dá para entender porque aqui eu menciono os juros reais brasileiros como mais altos do mundo. Pois bem, segunda questão, por quê? Para começo de conversa aqui, é preciso observar o seguinte: há, digamos assim, dois pisos possíveis, concebíveis para a Selic real. Um deles dado, obviamente, pela avaliação de riscos de crédito da dívida pública, num contexto em que o mínimo de mobilidade de capital faz com que a avaliação do risco de crédito no Brasil, dada a possibilidade de refúgio da riqueza em títulos mais seguros lá fora, os riscos de crédito, conforme visto por credores, influenciam ou demarcam, dão uma demarcação básica de juros reais mínima a ser pagos pelos títulos da dívida pública, mesmo os títulos com duration diária como o daí. Mas o outro determinante, o outro limite, que eu diria tem sido o mais binding, o mais pesado na determinação de taxa de juros no período recente, inclusive ele é o caso principalmente quando a economia não está numa trajetória de dúvidas quanto à sustentabilidade fiscal, como eu disse, aquela taxa Selic neutra a qual o Banco Central pode encaminhar num regime de metas de inflação e com segurança ou com a perspectiva de que a inflação se estabilize a partir daí. Pois bem, essa Selic, ela é alta no Brasil. Eu vou apontar aqui 3 razões principais. Primeiro, lembremos, a Selic, no regime de metas de inflação, ela se inscreve na relação entre política monetária, de um lado, e regimes de meta de inflação. E o canal de transmissão, todos os canais de transmissão da política monetária, o nível da taxa de juros, o canal de crédito e assim por diante, eles têm como objetivo manejar a demanda agregada para manter a economia numa situação em que não haja um hiato do produto positivo ou negativo. Ou seja, a economia tem que estar sendo balizada ali. O primeiro problema, tipicamente brasileiro, é que a política monetária, nesse nexo entre Selic e demanda agregada, tem uma eficácia muito baixa. E essa eficácia muito baixa é o primeiro fator para explicar, a meu juízo, o Selic real alto. Essa baixa eficácia decorre, por sua vez, de 3 elementos importantes que são necessários aqui. Primeiro, o grau de inércia inflacionária na economia brasileira é muito elevado. A expressão dessa inércia inflacionária está na indexação.
está na rapidez, na propensão a manejo de indexação no Brasil, parte dela formal, outra parte que acaba ocorrendo endogenamente. E, em última instância, isso reflete um problema de credibilidade da política monetária. Toda vez em que há menor credibilidade na política monetária, o recurso a mecanismos de indexação, o recurso a mecanismos, a preços passados, a história passada, cresce em relação às expectativas em relação ao futuro. É um ponto importante. Qualquer um de vocês que já tenha feito os cursos de macro já entendeu como, toda vez que aumenta, que melhora a credibilidade em um regime de política monetária, mais os agentes se preocupam menos com o passado e passam a incorporar cada vez mais as expectativas em relação ao futuro. Pois bem, não há tempo aqui, mas sabemos como a credibilidade da política monetária brasileira teve altos e baixos ao longo da história recente. Quando eu digo história recente, o time span aí são 2, 3 décadas. Não estou associando a nenhum presidente em particular. De qualquer maneira, o grau de inércia inflacionária, o grau de indexação ainda é elevado. Em condições de indexação, portanto, a política monetária perde eficácia, ela não consegue alterar rapidamente, na mesma velocidade, a inflação. Mas não apenas isso. A política monetária também tem baixa eficácia por causa do peso enorme do crédito direcionado, do crédito vinculado na economia brasileira. E, evidentemente, o crédito vinculado ou indexado, ele obedece a parâmetros de decisão que não são de natureza monetária. Eles são, frequentemente, decisões de política econômica de outra ordem, e no caso do Brasil, particularmente em que o crédito vinculado, o crédito direcionado depende do fiscal, depende do aporte de recursos públicos para bancar e permitir o crédito vinculado, a lógica que rege o canal de crédito com a presença de crédito vinculado é completamente diferente daquela que seria no caso de um banco central em condições com predominância de crédito livre. Isso é fundamental porque, como eu disse, o peso do crédito vinculado no Brasil é muito grande. Eu escrevi recentemente para mostrar como, na verdade, esse grande ciclo de crédito pelo qual passamos no Brasil, iniciado a partir de 2004 e que começa a entrar numa fase de desalavancagem, especialmente a partir de 2015, é um ciclo de crédito que não pode ser entendido inteiramente apenas olhando para aquilo que os economistas olham quando olham a determinação do cálculo de crédito dos agentes econômicos. E, na verdade, a partir de 2011, o ciclo de crédito no Brasil é muito mais uma coisa fiscal do que monetária. Enquanto o crédito pelos bancos privados começa a declinar, enquanto a demanda por crédito começa a declinar, na verdade, o boom de crédito se manteve no país a partir de um mecanismo pelo qual o Tesouro emitia títulos da dívida pública, transferia esses títulos da dívida pública para apoiar BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, em diferentes graus, a manter um crédito vinculado. Nessas condições, é evidente que a taxa de juros sobe, desce, e o efeito dela fica prejudicado pela presença de crédito vinculado. Terceiro, ainda para explicar a baixa eficácia da política monetária, temos que reconhecer que nós temos um mercado de crédito concentrado. Tem que reconhecer isso, queridos. E, aliás, não é por práticas de cartel. A verdade é que bancos estrangeiros já tentaram entrar no Brasil e, quando tentam concorrer ali no varejo, acabam desistindo. E nós temos um sistema bancário muito concentrado. Sistema muito bancário concentrado, as suas reações em relação à política monetária têm um grau de discreção muito maior do que o que seria o caso se tivéssemos um sistema bancário pulverizado. Primeiro ponto, então, baixa eficácia da política monetária. Então, os juros, quando têm que subir, eles têm que subir mais do que o que seria o caso, por conta da baixa eficácia da política monetária. Um segundo fator estrutural é uma elevada propensão a consumir na economia brasileira. Celso Furtado já se queixava do Brasil
do excedente que era gasto demais, porque até a elite tinha um dernier cri que queria ser igual à França. Nós temos isso aí, eu não vamos entrar aqui nesse departamento. Alguns outros associam a presença de subsídios cruzados à aposentadoria. O fato é que o Brasil tem uma elevada propensão a consumir e, portanto, por isso que, em geral, salvo momentos como nós estamos vivendo agora, há muito tempo, o Brasil não tem problema de demanda agregada. Nosso problema, em geral, tem sido o contrário. A demanda agregada é que bate numa incapacidade de resposta pelo lado produtivo. E terceiro, aí eu entro com a trajetória fiscal. Algumas vezes pelo momento de risco elevado e outras, mais frequentemente, é o caso que eu quero mencionar aqui, o impulso à demanda agregada consistente. Deixa eu dizer uma coisa. Sem entrar em detalhes ou demarcações temporais, se nós olharmos o nível de gasto público real, em termos reais, em 92, e o compararmos ao de 2014, mesmo com anos com ritmos diferenciados, o fato é que a taxa geométrica implícita de crescimento do gasto público entre 92 e 2014, em termos implícitos, foi de 6% ao ano em termos reais, em termos geométricos. E, é claro, não estou entrando aqui no mérito desses gastos, eles expressam uma opção legítima da sociedade por enfrentar o legado da desgraça histórica de exclusão. Eles também entram, mas refletem também o fato de que não houve revisita a outros privilégios que já existiam, e o fato é que, enquanto o PIB pôde crescer bem, 4,5%, isso aí virou um leve incremento no gasto público como o PIB. Mas ele tem estado lá como fonte de demanda. Por isso, e é o terceiro e última coisa a dizer, creio que o que está proposto, e não necessariamente vou ter concordância aqui na mesa, em grande medida, enfrenta isso. Quanto mais credibilidade mantivermos na política monetária, mais para frente será o mecanismo de transmissão de decisões de juros e, portanto, diminuímos o problema de inércia. Creio que o teto do gasto e a forma da Previdência são formas duras e talvez mais radicais do que aquelas de que eu vi do ministro da Fazenda na época em que a Esther estava lá, que tinha metas mais suaves, mas o ponto que eu quero fazer aqui é que elas vão na direção mais ou menos de tornar um pouco mais viável a trajetória do gasto público e, portanto, facilitar na queda da taxa de juros. Pronto. Muito obrigado. Vou chamar de professor Otaviano Canuto pela sua brilhante capacidade de condensar tanto conhecimento no tempo adequado. Eu vou aproveitar, então, para passar diretamente a palavra para a professora Esther Dweck para fazer a sua apresentação. Obrigada. Pode colocar, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite dos organizadores da Brasil Conference, do Eduardo. Só ligar aqui. Oi. Então, queria primeiro agradecer o convite dos organizadores, em especial aqui do Eduardo, que foi com quem eu conversei mais, que me mandou o convite para participar dessa mesa. E realmente é um prazer estar aqui, e é super interessante a maneira como vocês estão construindo toda a conferência, com bastante diálogo. Acho que essa mesa aqui também vai expressar um pouco isso, né, que obviamente as ideias não são exatamente iguais, mas nessa ideia de tentar enxergar onde está o problema para poder atacar. Até antes, quando seria o André Lara Rezende, nada contra Paulo, mas eu até ia falar uma coisa que eu achava interessante, porque, de fato, a discussão de inflação no Brasil, ela só deu certo quando houve diálogo entre ortodoxia e heterodoxia, assim, né? Quando um abriu o ouvido para ouvir o outro, e acho que isso foi muito importante. Ali você não conseguiu fazer um combate à inflação sem que tivesse alimentos dos dois lados, e acho que isso é uma coisa importante. Então, para isso que essa mesa aqui representa um pouco isso.
embora acho que vão ter algumas concordâncias, mas algumas discordâncias com certeza, e é importante para a gente poder sentar, discutir e poder chegar numa conclusão de para onde caminhar. Né, acho que o ponto em comum aqui a todos vai ser provavelmente acho que o ponto comum a todos é que um dos grandes problemas no Brasil é a taxa de juros muito alta. Acho que quanto a isso não há nenhuma discordância, não é à toa que o artigo que foi publicado pelo André Lara Rezende no início de janeiro acabou gerando uma polêmica bastante saudável, na minha opinião, de a gente finalmente voltar a discutir esse assunto, que tinha sido um assunto proposto no início da década de 2000, na verdade. A gente está há alguns anos discutindo por que as taxas de juros são tão altas no Brasil, que apesar da redução, como foi bem colocado aqui pelo Taviano Canuto, uma mudança de padrão, mas na verdade a gente não conseguiu baixar de um padrão de 5% de ganho real com os títulos da dívida pública, né, ou de curtíssimo prazo. Então, acho que isso é uma discussão importante, porque é justamente tentar entender os mecanismos que levam a isso. Mas como o título era sustentabilidade fiscal e taxa de juros, eu vou falar um pouco das de juros, mas vou acabar falando mais da discussão de sustentabilidade fiscal. Mas estava no último slide, deixa eu só voltar aqui. Como o último e o primeiro são idênticos. Opa, pode ir, obrigado. Era mais prático. Bom, a primeira coisa, acho que a discussão de sustentabilidade fiscal ela tem 4 elementos centrais. Né? Ela tem uma discussão, o crescimento econômico é essencial para a sustentabilidade fiscal. Acho que ninguém consegue ter uma sustentabilidade fiscal com baixo crescimento, ou principalmente numa recessão. Tem a discussão de arrecadação, né? Tem a discussão das despesas primárias, e esses dois juntos dão o resultado primário, que acabou sendo o principal indicador de política fiscal no Brasil, mas ele, na verdade, não é o principal para discutir trajetória se a dívida é ou não sustentável. Né? Tem, obviamente, pagamento de juros, que esses dois juntos dão resultado nominal, isso aqui é para os não economistas, obviamente. E, na verdade, a trajetória da dívida ela vai depender muito mais do resultado nominal e do crescimento econômico do que, efetivamente, da arrecadação e da despesa primária, embora eles tenham o seu papel. Só que no Brasil a gente tende a olhar a sustentabilidade fiscal apenas pelo lado da despesa pública. E um pouco o que eu vou tentar demonstrar é que se a gente for olhar a discussão fiscal por uma ótica distributiva, a despesa pública é a que tem melhor impacto distributivo disparado, enquanto todos os outros ali têm impactos distributivos muito perversos e bastante regressivos, seja pagamento de juros, seja arrecadação no Brasil, que é com uma carga, independente do tamanho da carga tributária, ela tem uma estrutura extremamente regressiva, porque ela é muito sustentada em cima de cobrança de impostos indiretos e de tributação sobre salários, que acaba deixando de fora a tributação que seria mais progressiva. E que, no fundo, a discussão de sustentabilidade é muito mais uma relação entre o crescimento econômico e o pagamento de juros. Essa, na verdade, é a grande equação econômica. Se você tem um crescimento de juros relativamente mais alto do que o seu pagamento de juros, você não vai ter nenhum problema de dívida. Não importa o que esteja acontecendo no seu primário. Se você estiver tendo um crescimento econômico razoável, com juros relativamente baixos, isso dá uma trajetória sustentável para qualquer país. No Brasil, na verdade, a gente acaba tendo um foco no primário por outras questões. Mas se a gente fizer um exercício bem simples, pegar o World Economic Outlook, bem simples, e fizer um box plot anual, ele começa em 2003 até 2016, todos os países que estão no World Economic Outlook, e ali o Brasil está sempre marcadinho onde ele está nesse gráfico. A gente vai ver que em relação à dívida líquida e dívida bruta, a gente está, sim, na parte superior ali, mas dentro de um intervalo razoável de confiança, digamos assim. Se a gente pegar o resultado do déficit primário, então quanto mais baixo aqui, menor o déficit, na verdade, a gente estava relativamente bem em termos de déficit primário. O Brasil teve um dos maiores superávites primários do mundo até 2013. Né, e realmente 14, 15, 16 piorou, mas mesmo assim a gente continua ali dentro de um intervalo de confiança razoável. Agora, quando a gente pega o pagamento de juros, o Brasil é um outlier, assim, disparado. Então, é difícil você dizer que o pagamento de juros no Brasil é alto por conta dessa questão fiscal. Se você olhar os outros 3 indicadores relevantes, dívida líquida, bruta e a própria
e o déficit primário no Brasil, no caso era o superávit, ele está dentro de um padrão comum em média aos demais países, só que os juros é completamente outlier. Então, de fato, o nosso grande problema é sim o pagamento de juros. E aí, já entrando aqui no debate, embora eu vou tentar fazer menos um debate direto, deixar até para o final o debate direto, acho que tem um ponto, as causas que têm sido explicadas de aumento de juros é mais fundamentos macroeconômicos, embora a gente tenha tido uma queda da dívida bruta bem consistente durante vários anos, queda da dívida líquida, então, mais consistente ainda, resultados primários expressivos durante mais de 10 anos, mesmo assim a taxa de juros não caiu a patamares razoáveis comparáveis com o resto do mundo. A gente continua sendo outlier, seja no pagamento de juros, seja na taxa básica de juros. Então, assim, é muito difícil você pegar simplesmente pelos fundamentos macroeconômicos. A questão de baixa eficácia também tem bastante discordância, acho que aqui seria até um ponto para entrar em mais debate. A questão do crédito direcionado, ela entra no mercado que é uma discussão muito mais de financiamento de longo prazo e menos até ligado a uma discussão de demanda no curtíssimo prazo. A gente pode até, vou deixar isso para um debate maior, senão não vai dar, eu vou entrar nesse debate, eu não queria entrar nesse debate. E é para discussão de certeza jurisdicional. Existem outras explicações com as quais eu concordo mais. Assim. A gente tem um controle inflacionário via câmbio, né? A gente saiu da âncora cambial no início do Plano Real, mas nunca perdeu o câmbio como uma variável central de controle inflacionário. Então, a gente manteve diferenciais de juros altos durante anos para fazer um carry trade e, sim, ter apreciação cambial. Então, a gente tem um câmbio flexível, não totalmente flexível, porque a gente faz ajustes com ele, seja via Banco Central diretamente, mas principalmente por manutenções de diferenciais de juros extremamente altos. E aí, outro dilema de Triffin básico. Se eu quero ter algum câmbio que eu escolho, eu perco eu vou necessariamente perder, ou eu vou ter um controle de capitais, ou eu vou perder a autonomia de política monetária. No fundo, na minha opinião, a gente perdeu a autonomia de política monetária. Você tem um regime de metas que reage a choques de oferta, como se fossem choques de demanda. Então, a inflação de 2015 foi preços administrados e câmbio, e o Banco Central reage como se fosse um choque de demanda. Então, a baixa eficácia talvez seja muito mais porque a causa da inflação não é um choque de demanda. Ontem, até na apresentação do Big Data, achei bem interessante, ele mostrou, ele tem um core inflation que ele calculou no Brasil e fez a inflação real e mostrou quanto, na verdade, a inflação real no Brasil se distanciou completamente da core, que é o que, no fundo, você controlaria por política monetária no sentido mais clássico, que é controlar a demanda. A nossa core inflation, na verdade, em 2015 estava baixíssima, até por uma desaceleração enorme da economia. O que fez a inflação disparar em 2015 foi preços administrados e um choque cambial. Então, eu acho que a gente tem, sim, uma dependência viciosa muito forte do tanto sistema produtivo brasileiro que acabaram se acostumando com taxas de juros muito altas. Da mesma maneira como a gente se acostumou durante um tempo com mecanismos de indexação com inflação alta, a gente também se acostumou com taxas de juros altas. Você pega o balanço das empresas, a receita financeira ela costuma ser superior à receita operacional. O que significa que as empresas estavam, sim, ganhando dinheiro pela lógica financeira e não pela lógica operacional. O que faz, quando a taxa de juros baixa, gere problemas de balanço grave para as empresas. Ela perde parte da receita financeira. E você tem, sim, uma concentração de renda extremada decorrente da própria juros altos. Quando a gente pega o déficit nominal, ali a diferença entre as duas curvas é o superávit primário, a gente percebe que a trajetória dele tem a ver muito mais com os juros do que com o superávit primário. Aquele pico ali que teve em 2015, que foi um pico de juros muito alto, que é explicado também pela desvalorização cambial e o impacto dos swaps cambiais que teve ali em 2015, que inclusive logo depois passa a cair o pagamento de juros e não houve nenhuma mudança drástica no cenário fiscal, que na verdade ali era um efeito do próprio... E a outra efeito é que a gente tem uma indexação muito forte, a Selic determina o custo da dívida pública. A gente tem uma indexação muito forte. O único período que estava se descolando foi justamente quando a Selic chegou a uma Selic esperada de menos de 2% real, que aí sim você conseguiu desindexar um pouco a dívida pública, porque as pessoas não queriam mais título indexado à Selic, e sim indexado a IPCA, alguma outra coisa, e você estava conseguindo tirar a Selic da relação direta com a dívida pública. Em parte, os juros, na minha opinião, explica aquela curva preta lá em cima, que é o Brasil, que é a concentração de renda no 1% mais rico. A gente tem teve uma queda ali na década de 60, depois ela volta a crescer e ficou meio constante durante muito tempo.
aquela linha branquinha ali, os Estados Unidos, que foi o choque que está tendo recente de aumento da concentração de renda. E parte dessa concentração de renda extrema ali na ponta tem a ver, sim, com o pagamento de juros, que acaba sendo um dos fatores relevantes para uma má distribuição. O resultado primário. O que explica o pior no resultado primário recente? Se a gente olhar isso, é a curva da despesa líquida e da despesa e da receita líquida em percentual do PIB. Dá para ver que elas mantinham uma diferença relativamente constante, que era o superávit primário que foi feito durante alguns anos de forma bastante consistente, e só no final as curvas se cruzam ali. O que gerou as curvas se cruzarem? E esse é um ponto que ele é um efeito muito mais conjuntural do que estrutural. Se a gente pegar aqui a despesa sobre o PIB, a parte de cima é o crescimento da despesa, a parte de baixo seria o crescimento do PIB com o sinal trocado, que é justamente o efeito da relação dívida-PIB, da despesa-PIB. O maior crescimento da despesa foi no período de 2007 a 2010, mas também foi o menor crescimento da despesa em relação ao PIB, porque também foi o período de maior crescimento do PIB. E, na verdade, o maior período de crescimento da despesa sobre o PIB foi entre 13 e 16, que aumentou quase 3 pontos, mas foi claramente o menor crescimento da despesa, mas também o menor crescimento do PIB, consequentemente gerou um aumento da despesa sobre o PIB. Claramente, essas duas curvas são contrárias ali, e o aumento da despesa sobre o PIB ele é mais explicado pelo denominador do que pelo numerador. Pós-crise, a gente teve uma mudança relevante na arrecadação. Acho que tem esse ponto aqui, aí é efeito do crescimento econômico, principalmente a queda da indústria na participação no PIB, que era o principal setor pagador, e teve sim um efeito da desoneração ali a partir de 2013, mas se a gente olhar em termos de tamanho, ele é menor do que o choque, na verdade, da estrutura produtiva, que foi muito relevante na arrecadação. E a gente tem uma carga tributária extremamente concentrada e concentradora de renda. Se o Brasil tem uma carga tributária parecida com países europeus, quando a gente compara o CDE, a tributação sobre renda, lucros e ganhos de capital, a gente tem, comparado aos países da CDE, a menor tributação relativa aí. Eu acho que em relação ao crescimento econômico, pós-crise, a gente teve um crescimento menor, claro, mas se a gente comparar ali com Coreia, África do Sul, México, Rússia, Estados Unidos e a zona do euro, a gente não estava com uma trajetória na verdade, até melhor do que a maior parte desses países, próximos à Coreia ali, e, na verdade, a nossa crise mesmo foi a partir de 2014, mas principalmente 2015 e 2016. Acho que eu vou deixar isso aqui para o debate. As explicações da crise são muitas. Não é muito difícil associar a crise à questão fiscal. E, na verdade, para mim, o maior problema que a gente está vivendo é de uma causalidade invertida. O nosso problema maior é o baixo crescimento e ele explica muito mais o resultado fiscal do que o contrário. As pessoas tendem a colocar que a crise no Brasil é causada por algum tipo de problema fiscal, quando, na verdade, a causalidade é exatamente inversa. Eu tentei mostrar que a redução do resultado primário foi por queda de arrecadação, o aumento da dívida foi pelo aumento dos juros, e a piora no crescimento econômico explica muito mais os dois do que o... E o que é mais grave, a gente está abandonando a discussão de arrecadação, está abandonando a discussão de pagamento de juros e está concentrando toda a discussão num controle da despesa, que era a parte mais distributiva em todos esses fatores que contribuem para a sustentabilidade fiscal. E é mesmo assim, o que deveria ser o nosso foco agora, que são as medidas de retomada do crescimento, acho que como o Eduardo falou um pouco aqui, para terminar, eu vou deixar o resto para o debate. As medidas de retomada do crescimento, elas não apontam, na minha opinião, para uma retomada do crescimento, ao contrário, a gente está preso num círculo vicioso de queda de arrecadação, piora de resultado primário, piora de resultado, de resultado fiscal, e um círculo vicioso que está só se alimentando, a gente precisava fugir do círculo vicioso. Então, para mim, as discussões que a gente tem que fazer é como sair do círculo vicioso, como retomar o crescimento, que isso vai voltar a ter uma trajetória de sustentabilidade da dívida muito melhor do que a gente está nesse momento. Obrigada. Bom, eu agradeço também por se manter no tempo e trazer uma contribuição também tão instigante, alargando o escopo para discussão. Eu acho que isso vai instigar bastante a plateia no momento dos debates. Eu queria aproveitar, então, logo para passar a palavra para o Paulo Costa, por favor. Tá me ouvindo? Tá ligado? Tá. Primeiramente, é um privilégio estar aqui. Eu estou
substituindo o André Lara Rezende, que não pôde estar aqui. E o Otaviano me perguntou no começo, foi a professora que perguntou se ele me mandou coisas para falar. Não, eu não conheço o André Lara Rezende, então o que eu estou trazendo é o que é as minhas ideias. E, ao contrário dos meus colegas, em vez de falar um pouco do arcabouço teórico da economia, vou falar de um lado mais prático. E o que eu acho, pelo menos a minha tradição de economia, e como eu me preparei a minha apresentação, é uma apresentação para não economistas. Então, eu espero que, se não tiver algum economista na plateia, que eu já estou vendo uns nãozinhos, então é que espero que a minha seja um pouco acessível. Primeiro que eu queria falar, que a gente falou sobre taxa de juros. Assim, acho que não tem nem... Isso realmente a gente vai concordar. Por exemplo, o que eu conto sempre aqui nos Estados Unidos, que as pessoas sempre ficam loucas, que é a taxa do cartão de crédito. A taxa de cartão de crédito americana, por ano... Não, vou começar pela brasileira, né? Vamos começar pelo sensacionalismo. A taxa do cartão de crédito brasileira anual, em média, até uns 2 meses atrás, estava em 500% ao ano. Ou seja, bem simples, se você deve R$1 e não paga isso por um ano, vira R$6 para o ano seguinte, para você pagar. Tudo bem, é um absurdo, claro, isso não há dúvida nenhuma. Agora você fala com o americano ele acha um horror a taxa de juros dele. Aí você pergunta, ué, quanto é a sua taxa de juros? Por ano é 18%. Então, para você ver como o Brasil, nessas situações assim, cotidianas, já é assim, um ponto totalmente fora da curva. Então, eu acho que essa parte de taxa de juros, realmente, nós somos um país bastante distinto, e acho que realmente os meus 2 colegas abordaram esses temas muito bem, e eu vou falar de temas mais práticos, que estão um pouco mais na mídia. Então, eu vou começar falando sobre o teto de gastos, vou passar um pouquinho pela reforma da Previdência, e vou fechar com a reforma tributária. Então, a questão do teto de gastos ficou muito polêmica no Brasil, porque realmente limita o nosso gasto real, né, corrigido pela inflação, pelos próximos muitos anos. A primeira coisa que eu queria falar é que isso é uma coisa que existe em outros países, isso não é novidade no Brasil, e eu sei que é algo novo, mas não é o fim do mundo para o Brasil, e realmente, por exemplo, eu gosto de uma fábula que a Margaret Thatcher gostava de falar, do pai dela, que o pai dela era dono de uma mercearia pequenininha, e ela falava, para mim, o meu pai sempre me ensinou que no dia que eu gasto muito, no dia seguinte eu tenho que economizar. E o que eu acho que é importante da discussão do teto de gasto é que abandona um pouco a ideia que existe no Brasil, eu sinto menos nos Estados Unidos, a ideia da farra dos gastos públicos, no seguinte sentido, que parece que gasto público é um gasto sem fim, que você pode, não bota na conta, vai, tá tudo certo, e você vê esses absurdos que a gente vê, por exemplo, em Brasília, que às vezes você viaja, e você pega uma diária e custou 60 mil no final das contas, então acho que dá um limite nessa farra de gastos, porque agora a gente sabe que há um limite para os gastos. E agora eu acho que tem 2 pontos muito importantes. Um é que discute o mérito dos gastos. Por exemplo, se uma categoria do funcionalismo público pede que o aumento do seu salário seja maior que o da inflação, isso significa que o aumento real deles é positivo, né? Ou seja, isso vai ter que sair de outro lugar dentro do orçamento. Então, a gente vai ter que começar a discutir. Esse aumento real vai sair do orçamento da educação? Vai sair do orçamento da saúde? Então, eu acho importante que esse debate, que até no Brasil é um pouco escasso, agora passa a existir. E o segundo, que eu acho ainda mais importante, que é o discurso da qualidade dos gastos. Será que eu pegar R$1 e investir mais em educação, será que é tão bom para o Brasil quanto dar R$1 de aumento no salário de um juiz? Não sei. Não há um estudo empírico. Eu tenho uma intuição em relação a isso. Mas não é uma coisa que no Brasil se discute tanto, e eu acho que essa ideia do teto de gastos vai trazer para o Brasil. Então, por isso que eu acho que esses 2 discursos, do tamanho dos gastos e da qualidade dos gastos, é importante. Eu acho que a gente vai começar a ter um pouco mais desse debate agora. E falando em tamanho de gastos, eu vou passar para a reforma da Previdência. E, primeiro, tem muito sensacionalismo, tem muita informação correta, tem muita informação errada dentro da mídia. Primeiro, eu vou começar, que o pessoal fala, é o fim da aposentadoria. Não é o fim da aposentadoria, que a aposentadoria é algo muito importante,
E eu acho que uma coisa intuitiva, uma história que me contaram uma vez, que eu acho interessante, eu vou passar para vocês, que é o seguinte. Por que a aposentadoria existe, né? É claro, quando você fica um pouco mais velho, a sua capacidade de trabalho ela decai, capacidade física normal. Mas também tem um outro motivo por causa disso. E eu vou fazer uma pergunta para a plateia, e quando eu terminar a pergunta, eu gostaria que quem concordasse levantasse a mão. Mas é o seguinte, quem aqui no final do mês, depois que recebe salário, paga as contas, sai para comer e tal, chega no final do mês, tem um saldo e fala assim, eu guardei mais dinheiro do que eu gostaria? Por favor, levante a mão quem no final do mês fala assim, eu tenho mais dinheiro na conta do que eu gostaria, eu consegui guardar mais do que eu gostaria de ter guardado. Bem, não me surpreende. O Eduardo parece que falou que guarda mais do que gostaria. Você levantou ou não? Ah, não, então. Então, para quem está assistindo, ninguém levantou. Nós vamos te ajudar você. Exatamente. Então é isso. Realmente, guardar dinheiro é muito difícil, porque nós temos... todo mundo consumir é a questão intertemporal, né? Porque você gasta o dinheiro agora, o prazer vem agora, mas se você guarda o dinheiro, o prazer vem depois. Então, mas agora imagina na questão da aposentadoria. Eu não vou falar a minha idade não, mas eu sou novo, tenho 25 anos, quer dizer, falei agora, mas tenho 25. Imagina se alguém falar para mim, você vai se aposentar com 65, 70. Você vai guardar esse dinheiro, em vez de comer uma coisa... eu vou para jantar agora à noite. Em vez de ir jantar à noite, guarda esse dinheiro para você se aposentar daqui a 45 anos. Se, como nós já vimos aqui na plateia, é muito difícil guardar dinheiro até no fim do mês, imagina você pensando em 45 anos. Então, é muito difícil. Então o ponto é justamente esse. A aposentadoria é muito importante e o governo... coletando um pouco do que você ganha por mês, faz bem em poder pagar a aposentadoria mais tarde. Mas um dos grandes das questões da aposentadoria é que, infelizmente, é caro. E agora, no Brasil, custa por ano aproximadamente 12% do PIB. Só que não agora, mas daqui a pouco tempo, a população brasileira vai envelhecer em graus muito mais rápidos. E em vez de gastar 12% do PIB, nós vamos passar a gastar, segundo algumas projeções válidas, 20% do PIB, que é muito mais do que qualquer país gasta nesse momento. E o Brasil tem uma população relativamente jovem nesse momento, então 12% já é bastante. Outra questão da reforma tributária, da reforma da Previdência, é a questão da expectativa de vida, que o pessoal fala, eu vou morrer e não vou receber meu dinheiro. E não é bem isso, é que eles falam da expectativa de vida do Brasil, que agora está por volta de 75 anos, mas, na verdade, você não pode levar esse número em conta na hora que você fala de aposentadoria. Por quê? Porque a expectativa de vida é para a pessoa na hora do nascimento. E no Brasil, a gente ainda tem uma porcentagem, assim, comparado aos outros países, significativa de pessoas que morrem ao nascer. E também no Brasil, a questão da violência urbana acaba tirando a vida de muita gente com idade entre 25 e 40 anos. Então, eu acho que o número que deveria ser levado em conta é, a partir do momento que você faz 65, quantos anos a mais você vai viver? E no Brasil, até agora, a expectativa de vida de quem tem 65 é viver até os 83. Então, realmente, é um número diferente e acho que se você levar somente a expectativa de vida em conta, um pouco engana, realmente não traz o que você... não te dá um número que você deveria realmente levar em conta. E outra coisa também é a questão da aposentadoria integral, que eu acho interessante porque antes dessa discussão da aposentadoria integral, você pouco ouvia falar de aposentadoria integral, a não ser no funcionalismo público. Porque no funcionalismo público, eu lembro quando eu estudei num colégio federal e alguns anos atrás os professores falavam, não, eu ainda sou da época que você se aposenta com salário integral. Quando você vai para a aposentadoria, você recebe o mesmo salário. E esse foi um direito que foi perdido há algum tempo. Mas a questão o que me choca é que muitas vezes esse discurso da aposentadoria integral é utilizado para pessoas de renda um pouco mais baixa. Mas a realidade do Brasil é bastante diferente. Se você olhar agora para os dados, 63% dos que se aposentam com piso, que é o salário mínimo.
E a questão é que a reforma praticamente não toca nessas pessoas. E outra coisa que eu acho importante falar é que, realmente, a população brasileira é bastante jovem. No momento, a proporção mais ou menos de 9 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada. Isso vai mudar, porque a população está envelhecendo. Mas eu acho que outra parábola que eu acho interessante de pensar nisso eu acho que a gente tem que consertar o telhado que está com buraco quando está sol. Porque quando chove, aí é muito tarde para consertar. Então, eu acho um momento oportuno, e a gente fala muito de credibilidade, né, em economia. Eu acho que quando você traz esse poder de ver que tem um problema vindo de longe, te acertar, e você consertar isso a tempo, isso te dá mais credibilidade na economia. Então, a questão da reforma tributária, então são duas soluções, né, que você vê. Uma seria aumentar a idade, ou você diminui o gasto. Ou tem a opção de você não fazer reforma. E a questão de não fazer reforma é que você tem que fazer essa transferência do jovem para o mais idoso. E a questão como a população vai envelhecendo e vai diminuindo o número de pessoas jovens trabalhando, você, obviamente, tem que aumentar o imposto. Então, levando essa questão do imposto, eu quero falar de reforma tributária. A reforma tributária do Brasil, eu acho que é muito importante, e acho que toda vez se fala, mas pouco se faz, e acho que chegou a um momento crucial que eu acho que o pobre no Brasil não aguenta mais pagar imposto. Por que isso? Não é uma coisa ideológica, não é. A questão a taxação no Brasil e alguns países em desenvolvimento tem que ser muito focado ao consumo. Por quê? Não é o caso dos Estados Unidos. Por que isso? Porque em países como o Brasil, a Grécia tem uma evasão de dinheiro que é uma maravilha. Loucura. E, então, com esse medo de evasão do mercado informal, o sistema tributário tende a focar muito na tributação do consumo. Mas o que acontece quando você taxa o consumo em vez da renda em si? Pensa em duas pessoas, uma que é muito pobre e uma que é muito rica. A pessoa que é muito pobre, ela praticamente consome tudo que ela ganha, consumindo com algo. Vamos imaginar que essas pessoas somente comam. Ou ela come, ou ela guarda o dinheiro para o próximo mês. Se a pessoa pobre, infelizmente, ela tem que gastar praticamente todo o seu orçamento em comida. E se o governo taxa muito o consumo, acaba que aquela pessoa paga uma proporção do salário dela muito grande no imposto. E a pessoa rica, que ela vai gastar, digamos que ela coma o mesmo que a pessoa pobre, ela acaba gastando proporcionalmente, em termos de porcentagem, muito menos com o imposto. Então, acaba que, acho que esse exemplo deixa evidente, que a carga tributária no Brasil é muito regressiva. E eu acho que acho que eu vou fechar com isso, tem um estudo de uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, que ela pega um dado bem simples, que é o Gini, o coeficiente Gini, que é o coeficiente de concentração de renda. Ou seja, é de 0 a 1. 0 é para a sociedade que é totalmente igual. 1 é para a sociedade que é totalmente concentrada em relação à renda. E o que ela mostra é que, primeiro, o imposto ele tem duas grandes funções. Você paga todos os gastos públicos. E 2 é a distribuição de renda. Então, o Brasil, o que acontece? Se você pega antes de você pagar o imposto, ou seja, a sua renda bruta, o Brasil já tem uma distribuição de renda muito ruim. Então, aí você aplica o imposto. Quando você aplica o imposto, você vê que quase todos os países do mundo, a distribuição de renda melhora muito. Ou seja, realmente o imposto transfere renda do mais rico para o mais pobre. Mas o Brasil não. O Brasil é o país que pior faz essa distribuição de renda através do imposto. Ou seja, a reforma tributária é urgente e o Brasil e os pobres carecem muito disso. E se a gente não rearranja a questão fiscal e os impostos aumentam, os pobres acabam sofrendo mais. Obrigado.
final das contas, uma discussão prática, mas que, na verdade, é super teórica também, tem um grande alinhamento, pontos de convergência, mas também outros que a gente vai poder explorar um pouco mais nessa sessão aqui de perguntas e respostas. Eu queria, então, ser bastante breve, eu acho que a gente vai ter que limitar as perguntas da plateia a apenas duas perguntas. Eu vou pedir para vocês serem bastante breves, se identificarem e fazer uma pergunta concisa, terminando com um ponto de interrogação, devolvendo aqui, para depois a gente ter uma troca, uma reflexão dos painelistas. Pedro, eu não sei se a gente está com o microfone, bem, vocês podem usar o microfone da própria mesa. Por favor, Pedro. Complementares. Minha pergunta, na verdade, seria até um painel dessa conferência, a gente acabou tendo para esse painel o tema, porque marca muita relação com o que foi apresentado aqui. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, é muito importante. Nesse momento, enquanto o Congresso coloca a energia, numa discussão quase cosmética sobre a reforma da Previdência, porque não adianta aumentar a alíquota nem a idade, quando, na verdade, a base de contribuintes diminui a cada ano, porque existe um fenômeno de transfiguração do trabalho em capital. As pessoas se organizam. Então, a população. Mas, ao invés de discutir, por exemplo, uma possibilidade de criação de oportunidades numa indústria nova, que é justamente a regulamentação dos outros países. No mundo inteiro, onde existe essa regulamentação, essa indústria chega a movimentar cerca de 1,5% do PIB. E no G20, por exemplo, só Brasil, Indonésia e Arábia Saudita, os dois por razões religiosas, não tem jogo. O Brasil, por que não? Quer dizer, se ao invés de concentrar a energia simplesmente no ajuste necessário, nós tivéssemos também uma evolução das nossas instituições a permitir uma atividade como essa, que poderia gerar impostos de 30 bilhões de reais por ano, adicionais, talvez nós tivéssemos um caminho diferente. Eu ouvi a opinião de vocês. Obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para... tem duas perguntas. Fernanda Negri, por favor. Otaviano, você falou lá dos três fatores que são explicação aí para o cadastro individual, né? A baixa taxa da política monetária, a baixa taxa de poupança na economia brasileira e a dívida pública, principalmente a trajetória do gasto. Qual o peso que você daria para o gasto público vis-à-vis desses outros dois fatores? Agradeço. A última pergunta, por favor. Sou Rafael, advogado do Harvard Law School. Minha pergunta para o professor Stern comentou sobre causas diferentes para explicar a crise, mas acho que todos nós vamos concordar que você tem uma situação de estrangulamento fiscal e a dificuldade do Estado de usar o incentivo, o gasto público como motor do crescimento, e de outro lado você tem o estrangulamento também da dívida da família. Então minha pergunta, adorei a exposição trazendo ideias que não estão no mainstream da mídia sobre explicações para a crise. Eu queria escutar quais são as alternativas para fazer esse crescimento, aceitando que o diagnóstico é diferente, como fazer isso com estrangulamento fiscal e de endividamento. Bom, então vamos retornar aqui para a mesa. Eu vou pedir assim uma brevidade, porque dado o avançado da hora, a gente tem uma outra palestra, mas, por favor... Posso? Pode ir. Não está funcionando? Esse não está funcionando. É uma pena a compressão do tempo, porque eu gostei das duas apresentações dos colegas e tinha um bocado de coisa para comentar. Primeiro, pegando um pouco o gancho do que você falou ali, eu escrevi um trabalho tratando a atual crise brasileira como somente compreensível a partir de pelo menos 4 vetores. Por isso que, como leitor fora do Brasil, me dá urtiga ficar olhando o reducionismo do debate no Brasil quando se entrou num fla-flu. A culpa foi do setor externo.
veio de fora. A política econômica não teve nada a ver. Eu disse, não, que crise externa? Não, o problema foi doméstico da política. Bom, e depois, agora, quando veio o Joaquim, a culpa foi de Joaquim Levy. Tem pelo menos 4 fatores para encurtar uma longa história. Eu aproveito e faço comentário no que a Esther disse. Concordo com a Esther. A crise não é fiscal. O país tem um problema de crescimento econômico por um péssimo desempenho de produtividade, e, aliás, não é produtividade algo resolvível assim, levanta o investimento fixo em máquinas e equipamentos que a produtividade aumenta. Temos um problema crônico que já vem há 3 décadas, e esse problema foi, digamos assim, contornado temporariamente por conta, aí sim, de fatores externos favoráveis, aí sim por alguns fatores domésticos, como a bendita formalização do mercado de trabalho, um sistema tributário assentado no consumo e assim por diante. Por isso que aquela máquina, mas isso não nega o outro problema, essa anemia de produtividade não nega o problema de que, por motivos bons, o gasto público foi aumentando ao ritmo de 6% ao ano. Que não foi problema fiscal, mas quando o PIB, no lado da produtividade, já não conta mais com preços, com termos de troca favoráveis e condições externas, aí virou uma indigestão fiscal. Concordo com você que não é o fiscal que explica a crise. Mas quando a gente está doente com febre de 40 graus, mesmo a causa não sendo a febre, você tem que tratar da febre. Então temos um problema fiscal como consequência, mesmo que não seja a razão da crise. Segunda coisa, Esther, observe, você tem que ser, vai ser razoável nisso, como eu expliquei, eu falei da taxa de juros 2 pisos. Uma questão de risco e de sustentabilidade, e uma outra que é de dificuldade de manejo da demanda agregada. E expliquei como, inclusive, não dá para explicar as dificuldades hoje de baixa taxa de juros por uma questão de sustentabilidade. Nisso concordamos. Mas temos um problema. Você foi muito injusta quando disse que o regime de meta de inflação reage a choques de oferta. O que o Tombini fez no ano passado foi mirar na propagação, não foi no choque de 10%. A dívida pública brasileira, mesmo não sendo a origem da crise, e aí eu creio que o componente de excesso de demanda o tempo inteiro pelo lado fiscal é o principal fator de impedimento da queda de juros. Na verdade, Esther, se nós fôssemos pegar a dívida pública brasileira e torná-la com uma duration, com um prazo médio igual ao dos outros mercados emergentes, comparados com o Brasil, o tamanho da dívida seria muito maior do que o que é. A dívida brasileira, normalizada, é muito maior do que aquela que aparece nos seus gráficos. Isso a gente não pode negar. O desejo de se livrar da baixa duration, só ceteris paribus, só seria cumprível se você não fizer um programa de ajuste fiscal, se você estiver oferecendo uma compensação em termos de dívida com valor maior. No contexto de um programa de ajuste fiscal, aí sim, aí você pode se tornar independente em relação aos capitalistas. Um ponto, você colocou muito bem do caráter regressivo dos impostos, então deixa eu adicionar. A Nora Lustig, que é uma professora de Tulane University, assim como alguém do IPEA, Fernando, eu não consigo lembrar quem, fez um estudo juntando receita e despesa. E mesmo com a melhora no perfil do gasto público a partir do gasto em políticas sociais da era PT, mesmo assim, mesmo durante a era PT, o setor público brasileiro continua sendo um Robin Hood das avessas. O da Nora Lustig, da Nora Lustig, quando você junta o efeito concentrador do lado dos tributos, definitivamente ele não é igual ou não tem o papel distributivo que tem nos demais países da OCDE. É isso. Bom, independência viciosa dos juros, concordamos todos aqui, é uma praga. Só que a única forma de se livrar dessa praga não é baixar juros na barra, porque já tentamos isso e não deu certo. É tornar o setor público menos dependente de ter que rodar
a bolsinha e, portanto, ser capaz de não precisar pagar juros tão altos. Então, de um jeito ou de outro, a gente passa pelo fiscal. Bom, de fato, a gente precisaria aqui de umas 2 horas para discutir um tema tão amplo. Mas eu vou tentar ser breve e responder aqui, fazer também um pouquinho de debate aqui e responder algumas perguntas que vieram. Eu acho só, Paulo, primeiro, acho que você tem que tomar cuidado com as falas que você faz. Você tem razão em alguns pontos, eu acho que assim, a discussão da questão, acho que do ponto de vista da previdência, a questão demográfica é uma coisa que precisa ser discutida mesmo, só que tem que tomar cuidado quando você fala assim, não, isso não vai afetar as pessoas que ganham o salário mínimo. O maior problema, na minha opinião, da reforma da Previdência não é a idade mínima, embora eu acho que tem que ser diferente entre rural e urbano, na minha opinião, porque o tipo de trabalho é completamente distinto. O aumento do tempo mínimo de contribuição para ter o benefício. Essa, para mim, é a maior maldade de todos na proposta, porque a gente ainda tem um mercado de trabalho extremamente formal, que as pessoas não conseguem contribuir por 25 anos. É isso que vai excluir as pessoas e não é a idade mínima, porque de fato, você tem toda a razão, quem ganha menos hoje em dia só se aposenta por idade, e já é 65 anos para homem no sistema urbano, e o problema são os 25 anos de contribuição, porque você corre o risco de, ao invés de fazer uma reforma que seja para incentivar a contribuição, porque a pessoa percebe que vai ter acesso ao benefício, desincentiva a contribuição e acaba piorando o sistema. Então, tem que tomar cuidado com alguns detalhes, que as reformas de previdência que deram certo no mundo foram aquelas que fizeram políticas de incentivo à contribuição e não aumentando o sarrafo. Aumentar o sarrafo exclui as pessoas e não necessariamente melhora a discussão do 85-95, que era uma mistura de contribuição com idade. Na minha opinião, algo semelhante a isso é muito mais interessante do ponto de vista de permitir o acesso, mas sem ser excludente, mas também incentivar maior contribuição. Então, acho que isso que deveria ser pensado. Bom, mas essa é uma coisa fala rápida. Em relação à discussão sobre teto de gastos, eu fui secretário de orçamento. É uma mentira que não existia discussão sobre qualidade de gasto, é uma mentira que não existia discussão sobre onde cortar e onde não cortar. As escolhas eram escolhas de Sofia diariamente, você faz a escolha de Sofia diariamente no orçamento brasileiro. Isso é uma falsa ideia. O gasto com o pessoal já vinha caindo, só não teve aumento de gasto pessoal nos últimos 5 anos em termos de PIB, o que significa que as pessoas no máximo estavam tendo um reajuste pela inflação e nem estavam tendo porque continuava entrando gente. O valor total não aumentou em relação ao PIB. Então, na verdade, você teve queda em relação ao PIB. Então, na verdade, você já tinha um controle enorme de gastos. O problema do teto de gastos é que os cortes não serão nos privilégios, que ainda que fossem cortados, os cortes vão ser em políticas sociais de transferência de renda. E o estudo do IPEA, ele mostra que, de fato, a parte tributária ela piora a distribuição de renda, mas o gasto em transferências e o gasto com saúde e educação pública melhoram e o balanço final é positivo. Eu acho que tem o que o Marcelo Medeiros fez depois, que são bases não comparáveis. Ele pega a questão dos juros, na hora que ele põe, ele demonstra que o efeito, se você botasse o efeito riqueza na distribuição de riqueza e não só de renda, de fato não teria melhorado tanto, que é justamente o efeito da concentração de riqueza no Brasil, que é muito alto, que a gente não fez políticas de desconcentração da riqueza, só de desconcentração de renda. Então, acho que isso é importante. Em relação aí, já rapidamente respondendo as perguntas, acho que você tocou num ponto central sobre, acho que até o Alberto Arenas, que foi o cara que fez a reforma da Previdência no Chile, e ele foi no Brasil umas 2 semanas para o debate, ele falou, a gente tem que olhar o sistema como um todo, qualidade dos benefícios, quantidade de quem tem acesso e custo. E, obviamente, o custo é uma coisa para ser debatida com a sociedade, e eu concordo que você tem que discutir as transferências de renda pela via fiscal, que é a única forma que se faz distribuição de renda, de fato. Ela tem que ser discutida na tributação, muito importante seu ponto, Paulo, eu tentei te levar aqui, mas você foi até mais adiante que eu. E a gente tem que pensar no sistema como um todo, porque, de fato, por exemplo, a discussão da desoneração da folha, ela tinha um problema de você ter posto uma alíquota baixa, mas, na minha opinião, a gente tinha que ter parte da contribuição sobre faturamento e não só sobre folha. Isso era uma coisa positiva, porque vai na linha de você fazer uma contribuição sobre, se você tiver um ganho de produtividade enorme, a folha vai ficar pequenininha. E, em compensação, o faturamento vai ficar enorme. Então, você tinha que sempre repensar as estruturas de tributação para pensar no sistema distributivo como um todo. Onde você vai gastar, como você vai gastar e de onde você vai arrecadar, de forma que melhore isso e permita uma melhor distribuição de renda. E aí, só para terminar, que eu vou entrar na discussão aqui de inflação, etc., acho que só tem um problema, só concordando com um pontinho que eu anotei aqui, você tem razão que o Banco Central ele reage muitas vezes ao que ele chama de efeito propagação,
que seria via demanda. Mas meu ponto é que em 2015 a gente já estava com uma economia que estava desacelerando fortíssimo, então você já teria o próprio efeito econômico de segurar o efeito propagação, e, na verdade, ele parte de uma tese de que a gente tem uma inércia inflacionária igual a 1, que é uma hiperaceleracionista, que não é necessariamente verdade, principalmente no contexto de desaceleração econômica. Então, o choque provavelmente já teria o efeito dele diminuído e evitaria uma contração mais forte como a gente está. Então, acho que essa discussão é importante. E aí, só em relação, acho que você tem razão, que na verdade, assim, você tinha uma crise de desaceleração econômica, a gente chama uma crise de fluxo de renda, maior desemprego, menor lucro das empresas, etc. Isso diminui, tem uma crise de efeito renda. Uma crise de efeito renda prolongada, ela gera uma crise de estoques. E aí, de fato, você começou a ter problema de endividamento das famílias e endividamento das empresas, porque a falta de fluxo de renda gera incapacidade de pagar a dívida, consequentemente, com juros absurdos que a gente tem no Brasil, as dívidas explodem e a gente teve, sim, um problema de endividamento. O setor público, de fato, está com uma crise fiscal, virou um problema fiscal. Só que a gente está num momento gravíssimo de economia, que é o seguinte: o setor privado está endividado e com problema, uma crise de estoque forte. Se o setor público, apesar de também estar com problema de estoque nesse momento, ele agir igualzinho ao setor privado, a gente jamais vai sair da crise. Então, assim, acho que mesmo tendo divergências entre o papel do setor público no longo prazo, numa crise como essa, se o setor público não se endividar mais mesmo, que não tem jeito, não tem como sair da crise no primeiro momento. Porque você vai precisar, sim, que o setor público haja na contramão do setor privado. Porque se todos os setores andarem juntos, a gente vai para o buraco. O setor privado não vai sair sozinho. Você precisa de uma reestruturação das dívidas que vai ser feita principalmente por... Talvez você possa até liberar o compulsório para reestruturar a dívida, que seria uma coisa boa para os bancos fazerem, mas os bancos privados sozinhos não vão conseguir fazer. Você vai ter entrar banco público nisso, com certeza. E vai precisar, de um primeiro momento, de uma piora na dívida, dado que a gente tem uma estrutura de dívida centrada em dívida interna, você tem condições de fazer isso para justamente acelerar a economia, voltar à arrecadação e poder recuperar a questão do endividamento. Então, assim, na minha opinião, não tem como a gente o setor público não entrar na contramão da crise. Se ele aceitar que a dívida dele é uma dívida de dona de casa, acabou. A gente volta para casa e todo mundo é dono de casa e ninguém pode gastar mais do que ganha. Então, essa é a maior preocupação que eu tenho agora, o setor público, não, ao invés de agir na contramão do setor privado, acelerar que é o que tem acontecido até agora, tem acelerado a crise do setor privado. Obrigado. Eu só vou falar rapidinho, não vou demorar mais que 2 minutos. Eu gostaria com a professora Esther, realmente eu concordo e acho que foi a Fernanda que levantou o ponto, não lembro, que tem que se discutir realmente essa questão, qual é da terceirização, que o fato da população economicamente ativa que acaba contribuindo com o imposto que alimenta o sistema tributário, o fato dessa população estar diminuindo por outros fatores que não seja somente a idade ou questões de deficiência, é importante levar em conta, porque às vezes você acha que você está ajudando com a lei da terceirização, mas você está atrapalhando vários outros lados. E realmente não conheço dados empíricos sobre essa diminuição da população economicamente ativa, mas acredito que há um efeito ali, com certeza. E com a questão da professora Esther sobre a contribuição mínima, realmente eu concordo com o fato dos 25 anos, realmente isso pode ser problemático, mas a questão que eu estava fazendo alusão mais mesmo era aquele mito do vou morrer, não vou receber nada, e mais por causa da aposentadoria integral e pelo fato da existência da idade mínima, que acaba que é uma coisa que na prática já existe para quem é pobre. Mas a única coisa que eu vou discordar é a questão do mérito e a qualidade dos gastos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, que acho que para quem está nessa conferência, o caso de Sobral, de educação. Que Sobral, além de ter um dos melhores casos de educação do Brasil, não tem gastos muito elevados nessa área. Não estou falando que a educação não precisa de dinheiro, a educação precisa de muito dinheiro, mas uma preocupação que você vê lá em Sobral é justamente essa. Esse dinheiro que eu estou gastando vai me dar o resultado máximo que eu possa ter? Ou eu estou gastando numa coisa que não é, que talvez não seja tão importante. Então, já que o recurso é escasso, você tem que pensar exatamente o que eu posso fazer de melhor com esse R$1 que eu tenho na mão para gastar. Então, eu acho que essa ideia eu acho que realmente, professora, existe, eu não duvido, a senhora esteve lá e realmente essa discussão com certeza existe, mas eu acho que é uma discussão que ainda precisa ser aprofundada no Brasil e acho que, por exemplo, o pessoal do Todos pela Educação, o Ricardo Paes Barros também estava lá no governo com a senhora,
comenta muito isso, que muitas vezes a educação, na educação, só como exemplo, muitas vezes é uma questão de dinheiro mal gerido, às vezes nem é falta de recurso. O Brasil realmente precisa investir mais em educação, mas muitas vezes é uma questão de má gestão. Então, são algumas das minhas opiniões. Bom, eu agradeço. Eu não posso deixar de lembrar que esse debate econômico está pegando uma das definições da economia como the dismal science, né? A gente levanta tantos temas que trazem um pesar assim na dificuldade de tratar esses desafios, mas ao mesmo tempo eu acho que essa mesa trouxe várias convergências, principalmente sobre política monetária, sobre o impacto dos juros, a regressividade, a dificuldade que ele desempenha na retomada de uma agenda de crescimento, mas eu acho que o que fica aqui, principalmente, é uma agenda de debates mais avançada e contínua, que esteja presente na sociedade no momento de tantas reformas de um lado e um período de crise econômica que vem se arrastando por alguns anos. Eu queria, então, agradecer por todos vocês terem contribuído para o avanço desse debate, por trazer perguntas e mais luz de um debate tão complicado, e agradecer a todos os presentes aqui que resistiram bravamente até o final e convidá-los todos para o próximo painel que já vai começar agora em Aldrich. Muito obrigado.